Bom, e como último item de análise, né, dessa nossa aula 6, Expansão para o Oeste, fica aqui o registro a respeito da historiografia, né, que surge desse período. O que vai ficar, e aí dentro dessa historiografia, o nome que se destaca é do Frederick Turner, né, que é o responsável pela tese da fronteira. O que é a tese da fronteira? A tese da fronteira é a construção que esse autor vai fazer, e que vai se tornar hegemônica na historiografia, de que os Estados Unidos, propriamente dito, nasce da expansão para o oeste. Né, que até a Guerra Civil, os Estados Unidos poderia ser entendido como uma espécie de continuidade da história da Inglaterra. E que ali, na fronteira, por ela ter sido feita por pessoas comuns, por pessoas obstinadas, pessoas que tinham pouco apego às suas tradições, né? Então pessoas que foram atrás de fazer a América, de conquistar vitória, de se tornarem opulentas, foram essas pessoas, né? Pessoas comuns construíram a América e fizeram os Estados Unidos, então, algo novo, né? E a história dos Estados Unidos algo novo. E aí, essa teoria também vai trabalhar com a ideia de que a expansão da fronteira ela é diretamente relacionada ao próprio crescimento dos Estados Unidos. Então, que os Estados Unidos crescem enquanto ele expande as suas fronteiras. O problema é que, a partir de 1890, as fronteiras acabaram, né? Não tinha mais para onde ir. E aí começa, então, a surgir a ideia de que os Estados Unidos precisavam continuar a expandir para além das suas fronteiras. E quando eu digo para além das suas fronteiras, eu estou mencionando especificamente a América Latina. Naquele momento, mais especificamente ainda, ao Caribe. E essa é uma ideia que nasce na historiografia, mas que vai se reverberar na opinião pública, principalmente entre os presidentes progressistas, que eu comentei no vídeo anterior. Um deles, Woodrow Wilson, era colega de turma do Turner, né? Então ele tinha de fato conhecimento sobre a obra do Turner, né? E é o Woodrow Wilson que vai ser o propositor da criação da Liga das Nações, né? Esse embrião do que depois viria a ser a ONU. E a Liga das Nações, com uma proposta norte-americana, representava essa ideia de sair das próprias fronteiras. Evidentemente que isso vai gerar uma série de outras interpretações dentro da política externa norte-americana, como equilíbrio continental, a tese do hemisfério ocidental, mas que são coisas que nós veremos na próxima aula. O interessante é que, a partir da década de 60, com aquela reformulação da historiografia que eu comentei na aula passada, a historiografia mais próxima de correntes marxistas da história, como, por exemplo, a New Left britânica, né, e de conceitos mais próprios de uma etnohistória, da história vinda de baixo, que a gente vê ali nos análises, apesar de que os franceses influenciam um pouco os americanos na discussão da historiografia, começa a surgir uma nova interpretação sobre a tese da fronteira, de que, na verdade, ela foi um momento de supressão das comunidades indígenas, e foi mesmo, né? E que muitas vezes se esquece que essa história foi feita não apenas por pequenos fazendeiros brancos e livres, mas também por muitos chineses, negros, mexicanos, que também participaram da corrida, né? Na época da descoberta do ouro na Califórnia, por exemplo, a população chinesa que tinha por lá cresceu absurdamente, né? E uma das primeiras discussões que existe em torno de cidadania, se essas pessoas poderiam ser consideradas cidadãs americanas ou não, nasce ali, né? Outras questões, então, começam a falar sobre... Então, vamos falar que, ao contrário do que pensava o Turner, a conquista do Oeste representou a vitória de um mundo, de um modelo de civilização, de um modelo de cultura, né, em detrimento de várias outras, né, e que a história teria então suprimido também o papel das mulheres, o papel
de gente simples e de outras etnias, né, no desenvolvimento dessa trajetória. E que então essa nova história do Oeste se propunha a resgatar. Bom, como reflexão que eu posso colocar é que então a tese da fronteira foi vista de maneira a dizer etnocêntrica, né? Mas o que é interessante é que, por uma boa parte do público norte-americano, a teoria do Turner continua sendo a válida. De maneira geral, nessa discussão sobre o homem comum que o Trump coloca em pauta a partir da sua eleição, de quem seria o homem comum americano, esse homem comum americano que ele vai falar está mais próximo daquele homem comum que o Turner falava. E nesse ponto de vista, é assim que ele consegue falar com seus eleitores, né, dizendo que essa historiografia alinhada ao Partido Democrata está dizendo que é o problema da América, na verdade são vocês, pessoas comuns, que agora vão votar em mim. Né? Outra reflexão interessante a fazer é a ideia do Final Frontier, ou The Last Frontier, né? A última fronteira, a fronteira final, que vai ser desenvolvida em torno da conquista do espaço, na época da Guerra Fria. Né? Então é bastante interessante a gente ver isso, né? Como na época que estava sendo reformulado o conceito da fronteira, ao mesmo tempo ele estava sendo utilizado para justificar a ida do homem à Lua. Né? É interessante para quem é tracker, né? Existe alguns episódios, até mesmo um filme, eu acho que de 2007, não sei, do Star Trek, que vai falar Beyond the Final Frontier. E por fim, eu vou deixar também um vídeo que eu prometi para a moçada do Diurno sobre aquele comercial do Tinder de fazendeiro, né? Depois eu descobri o nome, chama Farmers Only. Inclusive ele aparece uma sátira disso no Family Guy. Bastante interessante, porque ao final ele fala assim, a propaganda não diz, mas não é só Farmers Only, mas é White Only. É isso, espero que tenham gostado da aula da semana. O pessoal do Noturno foi rapidíssima, de flash a aula, né, por conta da fala do Boulos, mas espero que todos tenham aproveitado desses arremates de ideia. E qualquer dúvida é só mandar pela Classroom. A propósito, já estou recebendo aqui as atividades de vocês e ao longo dessa semana, até o final de semana, eu pretendo dar um retorno para vocês a respeito delas. Então não se desesperem se eu recebi ou não recebi, eu vou responder com calma. Beleza? Falou então para vocês, uma boa Páscoa, né, chocolates e tudo mais. Divirtam-se com moderação e até semana que vem.